favor. Quem tem um ente querido no leito de um hospital, querendo sobreviver em fase terminal, já foi diagnosticado e ele não vai resistir. Só aí entendemos Marta e Maria. Chame o mestre pra vir aqui. Só Deus pra fazer milagres. Eu me coloco na posição que debaixo da sua sombra, minha sombra tem a unção pra expulsar a enfermidade. Quando eu chegar no lugar e onde o ambiente estiver triste, todos possam se alegrar. A sombra de Pedro tinha unção, quem chegava enfermo saía são. E não era a sombra que curava, mas a unção de Deus que nela estava. Eu quero, Senhor, dessa unção pra ver o enfermo ficar são. No toque, na sombra, no olhar, ver um milagre se realizar. Curar, Senhor, curar, Senhor, curar, Senhor, curar, Senhor. Aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor. Derrama a tua cura sobre as nossas vidas. Que aonde nós chegássemos, que haja cura do Senhor. Oh, glória a Deus. Só Deus para fazer milagres. Eu me coloco na posição que debaixo da sua sombra, minha sombra tem a unção pra expulsar a enfermidade. Quando eu chegar no lugar e onde o ambiente estiver triste, todos possam se alegrar. A sombra de Pedro tinha unção, quem chegava enfermo saía são. E não era a sombra que curava, mas a unção de Deus que nela está.
Deus. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Exaltando e glorificando esse Deus que é maravilhoso. Amados, vamos ficar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos louvar esse Deus maravilhoso, continuar louvando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória. Amém? Mas nós vamos louvar de uma forma que também podemos, não só com o cântico, com louvores, mas nós podemos louvar a Deus com a nossa vida, com a nossa oferta, com a nossa entrega. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6 em diante. 2 Coríntios 9, 6 em diante. Amém? Todos se encontraram? Oh, glória! E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Verso 7, eu gostaria que todos nós pudéssemos ler juntos. Amém? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar, amados. Então o Senhor, ele se alegra aquele que dá com alegria. E esse é o momento também de nós estarmos louvando ao Senhor com as nossas ofertas, né? Estamos apresentando diante do Senhor. Nós vamos orar por sua vida para que a sua semeadura seja de acordo, né, com a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Mas o que semeia com abundância, né, aquele que semeia muito, muito também vai colher. E nós não podemos desejar colher aquilo que nós não temos plantado. Você deve plantar justamente aquilo que você almeja colher, né? Ninguém aqui vai plantar alegria para colher tristeza, ou vai plantar no sentido de querer cura, vou plantar doença. Não, vou plantar alegria, saúde, vida. Amém? Então nós precisamos, devemos desejar, aleluia, mais e mais do Senhor em nossas vidas. Então eu quero cantar um louvor, e quando eu estiver cantando esse louvor, você pode está ofertando, colocando diante do Senhor. Amém? Se você souber esse louvor, canta comigo que a gente está aprendendo, a gente aprende junto, tá bom? Aleluia. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Seja adorado, Senhor, seja exaltado, Senhor Jesus. Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que você pode ser assim nos dias de hoje, mesmo na decepção? Deus achar um adorador é muito difícil. Na provação, louva, abre mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já vem mirada esperando
Senhor. Nós movemos os céus. Aleluia. Fique de pé, amado. Se você puder ficar um pouquinho em pé e louvar o Senhor. Ele entrou no templo adorar, deixou o seu luto, deixou o seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi morrer o seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração, murmurou sua dor através da adoração. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagres esperando. Glória a Jesus. Quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Move a mão de Deus. A sua adoração. Adore, 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 adore. Situação, adore, 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 adore esse Deus. Não importa a situação. Aleluia. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te exaltar, Senhor, seja qualquer situação. Queremos dar um louvor ao Senhor. Oh, Senhor, seja qual for a situação, possamos estar dando o nosso melhor diante, aleluia, do teu trono, Senhor. Pois tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Nós apresentamos diante de ti, Senhor, as ofertas. Apresentamos diante do Senhor a vida dos nossos irmãos. Oh, Senhor, que eles possam estar nesta noite como adoração, Senhor, como oferta no teu altar. Possamos adorar o Senhor em todo e qualquer momento. Oh, aleluia. Oh, nossa adoração possa estar diante do Senhor, movendo a tua mão, Senhor. Oh, movendo a tua mão, Senhor. Movendo o teu coração também, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos estar agora dando entrada assim na mensagem de hoje. Na segunda-feira nós vamos começar uma campanha, né, de oração, buscando a Deus, buscando mudança de Deus em nossas vidas, né, querendo um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Então nós vamos fazer aqui, né, segunda, terça, quarta e quinta. São 4 dias que nós vamos estar orando, jejuando pela vida de cada um de vocês. Amém? Eu queria que vocês fizessem um propósito com o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor ministre a minha vida, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor vá dentro, ali, na minha necessidade. Amém? Quando a gente fala de buscar o Senhor, fala da palavra necessidade, a pessoa logo pensa em necessidade financeira, necessidade material. Mas você sabia que as suas necessidades espirituais são maiores do que a sua necessidade física? A sua necessidade financeira, material? Sabe por quê? Porque há pessoas que ela até tem o material, até recebe, mas se ela não tiver o espiritual, aí o que acontece? A bênção vem, mas ela não sabe agradecer. Ela não sabe usar da melhor forma. E Deus quer abençoar o seu povo com a palavra, com o ensinamento da palavra. Amém? Então nós vamos estar nesses 4 dias aqui. E eu queria que vocês participassem, fizessem o esforço
e não falhasse nem um dia para que nós pudéssemos ministrar, tanto eu como o pastor, estar ministrando a vida de vocês. Não só a palavra, mas a oração com imposição de mão. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 14. Amém? É o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Diz assim: E ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, que dera fosse frio ou quente. Verso 16. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-me da minha boca. Versículo 17. Pois disseste, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Amém? Só até aí podeis assentar. Amados, essa palavra veio por esses dias ao meu coração em relação a não ser nem quente, nem frio, né? A ser ou quente ou frio. Porque o morno, Deus vomita. E essa palavra foi enviada à igreja de Laodiceia, a igreja que se reunia nessa cidade chamada Laodiceia. Essa mensagem, Deus tem falado ao meu coração, porque nós sabemos e temos visto os sinais que Jesus está às portas. Talvez você tenha escutado a respeito da volta de Jesus Cristo quando você ainda era criança. E você tenha ouvido os seus avós dizendo, os crentes falam que Jesus vai voltar. E porque já se passaram muitos anos, aí você possa imaginar que era apenas uma história. Ou não ter noção, nem dimensão a respeito desse tempo. Mas nós podemos ver através das profecias, através daquilo que ficou escrito, anunciando a volta de Jesus Cristo. E nós estamos vivendo, eu creio que nós somos a última geração. A geração que será arrebatada, a geração que terá o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, amado, como nós não sabemos o dia nem a hora, é preciso prepararmos a igreja hoje. É preciso nós, pastores, estarmos preparando as ovelhas hoje para se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que me fez também pensar a respeito da vida com Deus, uma vida de compromisso, uma vida de um relacionamento estreitado, estreito com o Senhor, são por as coisas que têm acontecido no mundo, e principalmente no nosso Brasil. A morte repentina, pessoas jovens, pessoas que talvez não tivessem doença alguma, estão partindo dessa vida para a eternidade. E isso tem me feito pensar como elas têm partido. Se elas tiveram antes um encontro com o Senhor, se elas tiveram a oportunidade, certamente tiveram em vida a oportunidade de aceitar a Jesus e fazer um compromisso, de decidirem serem cristãos. Mas eu não sei se elas tiveram a oportunidade na última hora de se arrependerem, de entregarem a sua vida. Por isso aumenta-se ainda a responsabilidade sobre nós de anunciarmos ao Evangelho a tempo e fora de tempo, anunciarmos a palavra do Senhor para todos, sejam eles sadios, doentes, estejam no hospital, no leito, numa cama ou em casa curtindo a vida na maior curtição que seja.
É preciso falarmos que Jesus está voltando. E não podemos ficar nessa vida de mordidão. Mas é preciso nós buscarmos uma vida íntima e de comunhão com o Senhor. Amém. Nós, como cristãos, irmão, não podemos nos embaraçar nas coisas dessa vida. Porque o diabo está procurando derrubar justamente cristão, servos de Deus. Porque aqueles que estão lá no mundo já estão servindo a Ele. Não tem compromisso nenhum com a palavra. Mas você já foi alcançado pela palavra do Senhor. Todos que aqui estão são cristãos. Então já foi alcançado com a palavra. Então ele vai tentar de todas as formas, de toda maneira, lhe tirar da presença do Senhor. Vai fazer com que você se embarace. Ou que você caia no comodismo. Achar que o simples fato de vez em quando você vir à igreja, ou ler a Bíblia, ou fazer uma oração, oh, Pai, obrigado por este dia. E aquela oração que nós fazemos à noite, muitas das vezes que ela já sai, quem diz o amém é os anjos. Né? Que a gente já vai tentando, Senhor, muito obrigado por essa noite, que eu possa dormir em paz em nome de Jesus. E os anjos é que dizem amém, porque a gente já adormeceu. Então, amados, o crente morno, é que sobre isso que eu quero falar. Quero estar trazendo, até de uma forma de alerta, mas de estudo, para que a gente possa despertar e analisarmos como está a temperatura da nossa vida. Se realmente nós somos um cristão ou se somos um simpatizante. Tem pessoas que são simpatizantes do Evangelho. Ela ainda não se tornou um cristão. Ela gosta de ouvir o louvor. Ela gosta de ouvir a palavra. Ela se sente bem no ambiente da igreja, mas ela só é um simpatizante. Ela não tomou aquela decisão de servir a Deus. Na hora que chama por compromisso, não quer. Tem aquele que é religioso. Sabe como é o religioso? O religioso é aquele que vem à igreja porque ele não tem que ir. A pessoa tem que ter uma religião. A pessoa tem que ir. Olha, se não for daqui, eu vou ser de lá. Mas tem que ter uma religião. A pessoa tem que se apegar com Deus. Esse é o religioso. O religioso, ele faz tudo por costume, por hábito. Não, porque hoje é domingo, hoje tem que ir na igreja. Hoje é domingo, tem que estar na igreja. Não, hoje é dia de culto, então hoje eu vou para a igreja. Ele vai para o culto porque é dia de culto, mas não porque quer cultuar. Quem está entendendo? Amém? O religioso, ele faz as coisas por hábito, por costume, sem entender a essência de tudo. E hoje eu quero falar sobre ser esse morno. Vamos primeiro ver um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia, porque aqui no livro de Apocalipse, no seu capítulo 1, João estava na ilha de Patmos, né, quando estava escrevendo essas cartas às igrejas. E ela é citada, se eu não me engano, no versículo 11 de... Aleluia, exatamente. No versículo 11 de Apocalipse, capítulo 1. E depois nós vemos aqui que essa carta foi escrita aqui no capítulo 3. E há uma outra parte, eu acho que é Paulo que cita a respeito da igreja de Laodiceia, lá no livro de Colossenses. E amados, a igreja em Laodiceia, ela ficava ali, eu até coloquei aqui, ficava na Ásia Menor, em um vale chamado Vale Lico. Esse Vale de Lico tinha 3 cidades principais ali, que era a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. E o interessante é que quando eu fui buscar a respeito, porque a cidade de Laodiceia era conhecida como a cidade das águas mornas. E eu acho que essa água morna afetou também na conduta, no comportamento do povo daquela cidade. Porque as águas de Colossos eram as águas mais frias, mais geladas. A água que tinha lá era gelada. Já a de Hierápolis era águas térmicas, era águas quentes.
Então, a Laodiceia, ela não tinha uma água potável, a água dela não era boa, porque era justamente essas duas cidades que enviavam água para a Laodiceia. Então, pense, a água quente com a água gelada que vinha de Colossos, como é que chegava lá? Morna. Morna, a água era morna. Então, era uma água que não era boa para as pessoas. Vocês já beberam aqui água morna? Já teve que beber água morna? Dá um mal-estar. Antes disseram que tinha que tomar de manhã cedo um pouquinho de água morna que emagrecia. Aí um dia eu fui tentar tomar essa água morna, rapaz, quase que a gente bota os bofos, né, para fora. É horrível. Então a água morna ali daquela cidade, isso já não era uma água boa. Ela não era, essa cidade não era conhecida pela água ruim que tinha na cidade, em Laodiceia. Mas veja só, não quero falar sobre a questão da água de lá, mas sim do povo da cidade. Que eles eram um povo morno. E eu fui buscar no dicionário o que é ser morno. Ser morno é ter uma temperatura que varia entre quente e fria. É o morno. E o cristão morno é isso. É aquele que ora está quente, ora está frio. É a pessoa que é, muitas das vezes, inconstante. Com essa mensagem, você vai ver a temperatura de cada um de vocês. Amém? Eu não vou aqui julgar. Não estou aqui para julgar. A própria palavra, ela nos julga. Não estou aqui para dar direta ou indireta, mas a palavra, ela é espada. Amém. Então a palavra quando entra, ela entra cortando. A palavra de Deus também, ela é como um martelo. Então às vezes a palavra vai, pum, não às vezes a pessoa olha, irmão, para a palavra achando que a palavra é da pastora ou do pastor. Não, a palavra é de Deus. E vocês vão ver que eu vou ministrar a palavra. Cada um aqui, ninguém vai ficar fora, somente Gisele. Só Gisele é que vai ficar fora dessa ministração, porque ela não tem ainda, ela não chegou ainda na idade da consciência que ela possa decidir alguma coisa ou responder pelos seus atos. Amém? Mas os pais que têm responsabilidade sobre ela, que respondem sobre ela. Não é verdade? A Bíblia diz que os pais devem ensinar os filhos o caminho que deve andar. Então está sobre eles a responsabilidade. Somente ela. Eu estou nessa palavra, o pastor está nessa palavra e cada um de nós está nessa palavra. Amém? Morno também é pouco aquecido, que demonstra pouca energia, pouca intensidade. Quem está entendendo? Amém. O crente morno é aquele crente, sabe? Light. Aquele crente acomodado. Aquele crente que ele gosta das coisas mais superficial, nada profundo. Olha, eu gosto de vir à igreja, eu gosto de ouvir a palavra, mas não gosto desse negócio de palavrinha que é para acertar isso, consertar aquilo. Que tenha que mudar isso ou aquilo outro. Aí eu não gosto. Então é um crente morno. É um cristão morno. Se é que é um cristão. Amém, irmãos? Se é que é um cristão. Porque há aqueles que estão na igreja que são simpatizantes, religiosos, congregados. Mas eu creio que cada um de vocês aqui tem um chamado de Deus para uma nova vida, um novo viver. Se você observar, desde o princípio, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um evangelho que está escrito para cada um de nós de mudança de vida. Sim ou não? Desde o princípio. Desde a queda do homem. Desde quando o homem decidiu pecar. Que houve a tentativa de Deus em mudar a situação, em mudar a condição, em mudar até mesmo a sentença que já havia sobre o homem. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Para que nós não ficássemos na mesma. Para que o nosso fim não fosse ruim. A eternidade sem Deus. Então, amados, aqui nós vemos que essa cidade, a cidade de Laodiceia, que eu falei a respeito, na cidade tinha águas mornas.
né? Era uma água morna. Por causa da cidade que vinha, né? Colossos, as águas geladas, e as águas quentes que vinham de Hierápolis. Eram duas cidades principais ali da Ásia Menor. Então, amados, o povo daquela cidade era um povo pobre, sim ou não? Não, era um povo rico. E aqui eu começo a dizer o que é um povo, porque o Senhor identificou através dessa carta escrita, e assim, vocês sabem que ele escreveu, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque foi endereçada a cada uma das igrejas. E quando escreveu para a igreja de Laodiceia, ele disse: olha, eu conheço as tuas obras. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus conhece cada um de nós na profundidade, no íntimo. Às vezes a gente usa esse termo para justificar muitas das vezes as nossas ações, os nossos erros, as nossas decisões. Olha, Deus me conhece. Deus sabe do meu coração. Não é assim que a gente costuma dizer? Deus me conhece, Deus sabe do meu coração. E é uma verdade. Deus, ele conhece as nossas obras. Então, todos nós, diante dos olhos de Deus, nós estamos como despidos. Diante dos olhos de Deus, ninguém oculta nada. Você pode falar uma coisa, você pode afirmar a respeito de alguma coisa, mas a intenção do seu coração é conhecida por Deus. Amém? Você pode dizer: olha, minha intenção, Jô, não é essa, a minha intenção na verdade é essa e essa e essa. E Deus que contempla o seu coração saber se aquilo é verdade ou não. Quando o Senhor disse: olha, eu conheço as tuas obras, desarma logo. Sim ou não? Desarma qualquer um. Desarma qualquer um. A irmã Juliana pode dizer assim: pastora, a senhora não me conhece, a senhora não convive comigo, e eu vou ter que realmente confirmar. É isso mesmo, Juliana, você tem razão. Mas Deus te conhece. Deus sabe dos teus dias, sabe do seu deitar, do seu levantar. Quando o Senhor diz assim: olha, eu sei que vocês não são, Ele conhece as tuas obras, nem és frio, nem és quente. Quem me dera fosse frio ou quente. E aqui mostra, amados, que ele era um povo que muitas das vezes não tinha constância na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Isso acontece muito, sim ou não? Isso acontece muito até com nós mesmos. A constância de buscar, a constância de orar, a constância de querer, né, algo melhor da parte do Senhor, a constância de estar meditando na palavra. E a gente vai ver que a Bíblia mostra que a coroa da vida eterna é para aqueles que perseveram até o fim. Vocês já imaginaram, vocês passarem aqui esses anos, alguns têm aqui 5 anos, 10 anos, 15 anos que estão servindo a Jesus, e naquele dia você não ser salvo? Aí você diz assim: mas por quê? Eu não ia para a igreja? Eu não lia a Bíblia de vez em quando? Ah, pastora, mas eu era dizimista, meu nome estava lá, né? Meu nome fazia parte do pessoal que era membro da igreja. Já imaginou, irmãos? Eu fiquei pensando a respeito disso. Quantas pessoas estão partindo e elas não têm a certeza da salvação? Ou outras estão vivendo enganadas, achando que tem, que são e não são. O Senhor disse: olha, vocês não são nem frio, nem quente. Vocês são mornos. Melhor fosse ou frio ou quente do que ser morno. Sabe por quê, irmão? Porque o morno engana. O morno disfarça. O morno diz assim: olha, aquela pessoa ali parece ser uma pessoa fervorosa, né? Parece aquilo que é a aparência.
tem a aparência de ser, mas não é. É aquilo que só aparenta. E, amados, nós estamos vivendo numa época onde se valoriza muito a aparência, mais do que ser. As pessoas se ligam, é certo que a palavra diz que o homem vê a aparência, né? E muitos estão preocupados só com a aparência. E muitos se deixam levar pelas aparências. E muitos estão à busca das aparências. Hoje, o maior espelho, o maior espelho não, mas o palco das revelações é o Facebook. As pessoas estão preocupadas em aparentar, de mostrar uma felicidade que muitas das vezes nem existe. Uma beleza que nem existe. Certa vez eu estava elogiando as fotos do irmão. Irmão, fica tão bonita, tão fotogênica. Ela, você não sabe quantos programas eu tenho que passar as minhas fotos para elas ficarem daquele jeito. Meu queixo cai no chão. Não desfazendo, mas eu imaginava que eram naturais e achava belíssima, né? A minha não passa não, mas por isso que sai daquele jeito também. Mas ela disse que, olha, tem que passar não sei quantos programas para ficar legal, iluminação, maquiagem. Às vezes eu nem estou maquiada, né? Por causa da aparência. E a gente se deixa levar pelas aparências. Irmão, Deus não se deixa levar pelas aparências. Deus conhece-nos. Deus sabe da profundidade do nosso coração. Aleluia. Deus sabe da intensidade, da profundidade que existe em nós. Deus sabe se a nossa raiz está profunda ou rasa. Oh, glória, aleluia. Deus sabe. Há pessoas que pensam que estão enraizadas profundamente. E aí Deus permite que ela passe por uma situaçãozinha de abalo. Não um vento, não uma tempestade, uma situaçãozinha. Ela já está quase desmoronando, já está quase desistindo. Aí disse, olha, nem passou ainda no vale. Só foi um ventozinho. Ela já está quase. Irmãos, o Senhor permite que nós passemos por situações para a gente entender aonde nós estamos, no que estamos crendo, quem somos nós. É ou não é? É ou não é, irmão? Verdade. Oh, eu que sei disso. Qual a motivação? Por que você faz? Por que você está aí? Deus faz. Certa vez o profeta Samuel foi para ungir um dos filhos de Jessé. Quando ele viu Abinadab ficou ali. É esse. Um homem de uma aparência de um grande guerreiro, uma postura de um rei. Ele era soldado. Aí disse, é esse. Aí o Senhor disse, Samuel, Samuel, não olhe para a aparência. O homem vê a aparência, eu contemplo o coração. Não é isso. Ali já descartou, né? Totalmente. Desarmou Samuel. Quantas das vezes nós estamos pela aparência? Quantas das vezes a gente está preocupado com a aparência? Quantas das vezes a gente quer mostrar o que não somos? Quem se preocupa em mostrar o que não é, não tem profundidade em Deus. É o crente morno. Quem está mais interessado em mostrar para o mundo o que não é, porque a Bíblia diz que nós não seríamos conhecidos pelos carros que nós temos, nós não seríamos conhecidos pelas grandes igrejas, pelos grandes ministérios. O Senhor não disse que nós seríamos conhecidos se seríamos pastores verdadeiros pela quantidade de ovelhas que nós teríamos, mas Ele disse que nós seríamos conhecidos por causa, se são seguidores de Cristo, por causa do amor. E onde está o amor? Aí você começa a ver a sua temperatura. Deixa eu ver se eu sou um crente. Eu estou falando para mim também, irmão. Deixa eu ver se eu sou uma cristã. Quente ou fria? Ou estou morna? Se eu sou uma verdadeira cristã ou não? Uma verdadeira serva de Deus ou não? O amor. Ele não disse, olha, quando vocês tiverem suas Hilux, porque aí agora, naquela época era carruagem, naquela época eram os melhores cavalos, hoje seria a Hilux ou as carros, sei lá, os Civic, os Corollas da vida. Aí diz, quando vocês tiverem esse carro, realmente saberão que vocês são crentes prósperos. Que era o mal de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica,
O comércio dela era riquíssimo. Ela é uma cidade que produzia, havia o comércio do colírio lá. E ouro. E aqui o Senhor diz no verso 17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O crente morno é aquele que inverte os valores. Ah, então está cheio aí. Infelizmente, está cheio. As pessoas estão valorizando muito o material e pouco o espiritual. As pessoas estão buscando e querem campanha da prosperidade. Elas querem campanha para abrir porta. Elas querem campanha para milagre. Sabe, elas querem campanha para a bênção de Deus. Elas querem campanha de o azeite descendo. E tudo sempre está voltado para o material, para dinheiro, para a prosperidade. Mas quando vocês dizem assim, vamos fazer uma campanha buscando o Espírito Santo. Vamos fazer uma campanha, santificai-vos na presença do Senhor. Vamos fazer uma campanha, eu escolho Deus. Eu lembro quando eu fui fazer essa campanha de oração, eu escolho Deus. Aí eu disse, pastor, eu posso fazer a campanha, mas eu quero pedir por isso, por aquilo. Eu quero pedir pelo meu casamento, por isso. Irmão, a campanha é sobre escolher Deus, é a sua decisão com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Isso aí você faz depois. Ah, pastor, eu vou fazer por isso, mas eu vou fazer por um monte de coisa. Aí não consegue nada. Porque aquele momento era para buscar o Senhor. Esse momento que nós vamos fazer nesses 4 dias, irmão, eu não vou orar para você ser rico, para você ser rica. Eu não vou orar para você pagar suas dívidas, para as portas de emprego se abrir, mas eu vou orar por você. Porque algo precisa acontecer de dentro para fora. Oh, aleluia. Se começar algo a acontecer aí dentro de você, fora vai ser só consequência da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus. Amém. Vai ser consequência. Está lá em Mateus capítulo 6. Buscai o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. Tudo isso aí que você necessita. Isso que você quer. Isso que você deseja. Isso que você almeja. Vai ser acrescentado. Mas o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? Sabe o crente, como é o crente morno? É aquele crente incrédulo. Ele precisa ver para crer. Ele não crê de imediato. Ele fica aguardando. Olha, eu vou contar um testemunho, mas só quando eu receber. A pessoa quando crê, quando ela está crendo, ela não precisa ver para crer. Nós vimos ali a Tomé. Tomé é um exemplo. Ele esteve com Jesus, Jesus falou com ele, aí os discípulos chegaram alegres. Olha, nós vimos Jesus. Eu só acredito se eu ver. Se eu ver a sua chaga, se eu colocar o meu dedinho lá, aí eu creio. E quantos estão na igreja assim, irmãos? Estão naquela condição, só creio se eu ver. Eu vou ver, deixar se acontecer, aí realmente foi de Deus. Já não estão mais crendo em nada. E isso acontece na nossa vida também. Bate aquela frieza, aquele desânimo. E quem vai sentindo esses sintomas é tempo de correr para as águas quentes, para se tornar quente e não frio, nem morno. Amém, irmãos? Quando você começar a duvidar, em nome de Jesus, se alimente a sua vida de coisas que aumentem a sua fé. A palavra do Senhor diz que a fé vem pela pregação da palavra do Senhor. Então a fé que está desanimada, se enche da palavra do Senhor. Amém? Deus, eu lembro quando o meu esposo, ele retornou da cirurgia e estava de repouso em casa, então a gente não ia para a igreja. Né? Nós ficamos um tempo em casa e eu fiquei com ele cuidando. E ao amanhecer ele amanhecia um pouco, até debilitado por causa da cirurgia, e ele ficava um pouco abatido, desanimado. E aí eu disse, mas meu Deus, o que é isso que ele está assim? Eu disse, olha, sabe uma coisa? Todos os dias você estava acostumado a pregar, né? Você estava acostumado a estar pregando para as pessoas. Todos os dias nós vamos ouvir uma pregação. E aí nós fizemos isso. Todos os dias de manhã
Ele tinha o hábito de ler a Bíblia, mas ele precisava ouvir pregações, ministrações, testemunhos, para que viesse, né, fortalecer a fé dele. Naquele momento de debilidade, por causa da enfermidade, por causa da recuperação que precisava, por causa também da falta do convívio de estar lá com a igreja, com o povo, pregando, né? Então ali nós colocamos. E eu fui vendo que a cada dia ele ia se fortalecendo. E já não era mais uma pregação, eram duas. E depois já não eram mais duas, eram 3, 4, 5, 6. Aí teve um dia que eu disse, peraí, também não precisa a gente ficar o dia todo ouvindo pregação. Vamos colocar os louvorzinhos aí, né? Vamos ouvir os louvores também. Vamos ouvir também, vamos assistir também um filmezinho. Vamos também desligar o instantinho a televisão. Amém? Porque ele ia ouvindo e ele ia se renovando e glorificando ao Senhor, porque a palavra de Deus gera fé, e quando a fé gera no nosso coração, nossa vida é aquecida. Amém. Aleluia. O desânimo sai. Glória a Deus, aleluia. Irmão, tem pessoa que dá vontade de a gente dizer assim, minha irmã, em nome de Jesus, se converta, né? Porque todo dia parece que é, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraca, estou fraca, estou fraca. Ora por mim, me ajude, ora. Estou desesperado, De uma coisa, eu já imagino. Essa pessoa não está se fortalecendo em Deus. Não está lendo a Bíblia e orando. Porque é impossível você ter uma vida de oração e de leitura da palavra e em nenhum momento Deus falar com você. Não, é impossível. Vai ter um momento que Deus vai falar. Vai ter um momento que Deus vai tocar. Vai ter um momento que Deus vai renovar. Você pode passar um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias, mas não vai durar não. Não vai permanecer. Porque Deus, Ele fala conosco. Ele aquece o nosso coração. Veja a atitude de Tomé. Ele precisou ver, não foi para crer. Já qual foi a atitude daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam caminhando. Estavam andando a caminho de Emaús. Eles estavam abatidos pela situação. Eles estavam conversando a respeito do acontecimento. Jesus Cristo tinha sido morto, foi crucificado. Eles ficaram perplexos com aquilo que estava acontecendo. Mas quando Jesus chegou perto dele, eles não reconheceram de imediato. Mas o coração deles, diz a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, ficou aquecido. O nosso coração não ardeu quando Ele estava conosco falando. É diferente, irmão. É diferente. Aleluia. Isso precisa acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Irmão, quando você chega na igreja, vem, canta e não sente nada. Ou você canta, ou você ouve alguém cantar, vê alguém pregar, falar, ora, você vem e sai, e parece que não aconteceu nada, você não lembra dos louvores que foram tocados, você não lembra a palavra que foi pregada, eu quero te dizer que você já está morto, prestes a ficar totalmente frio. Irmão, isso aqui é o culto. Presença de Deus. Aleluia. A gente se reúne. Tem dias que a gente está lá em nossa casa. Oh, glória. 5 pessoas. Deus é tremendo. 6 pessoas. A gente começa a orar. Começa a buscar o Senhor. O pastor vai logo. Agora está se tornando chorão. Vai logo chorando, sentindo a presença de Deus. Uma unção tremenda. Porque estamos com o coração dizendo, vamos buscar o Senhor. É com essa expectativa, irmão. É com essa expectativa de fazermos para Deus, aquecer. Mas, pastor, eu estou tão assim. Então, Senhor, eu quero unção de Deus. Aleluia. Unção de Deus. Eu quero. Não quero só cantar, não quero só falar, não quero só oportunidade. Eu quero que o Senhor se revele. Oh, glória, aleluia. Amém? Um outro exemplo, irmãos, é Naamã. Naamã, vocês lembram de Naamã? Que ele tinha lepra? E a menina disse, olha, vai lá na terra de Israel. Lá tem profeta, o profeta Eliseu. Se você for até ele, ele vai orar por você e você vai ser curado. Aí Naamã, quem era Naamã? Um chefe, né? De exército, muito renomeado.
que já tinha ganho muitas batalhas, teve muitas vitórias, estava acostumado com elogios, tapinha nas costas, cumprimentos, ser honrado, porque ele era uma pessoa, na sua terra era uma pessoa honrada. Aí quando ele chegou lá na terra de Eliseu, vai dizer, então aí, perguntando, e o rei mandou que você faça alguma coisa. O rei está lá preocupado, angustiado, porque o homem chegou com carta e disse que aqui em Israel tem profeta. Aí disse, pois diga a ele que vá no rio e se banhe 7 vezes. Naamã saiu da sua terra até a terra de Eliseu com expectativa de ser curado. Sim ou não? Ele queria ficar limpo da sua lepra, era? Ele saiu cheio, pousudo, cheio de fogo, né? Muitos começam assim, cheio de fogo. Glória a Deus, aleluia, no mistério, tem. É só não dar oportunidade. Acabou o fogo, você viu? Nem me deram a oportunidade. Sangue de Jesus tem poder. O culto estava terrível. Mas você não estava pulando fogo, na expectativa que lhe desse a oportunidade. Só porque você não teve a oportunidade, o culto já não foi. Tá vendo? Tem gente que é assim. Por causa da situação, da circunstância, ele já deixa de crer, ele já deixa de duvidar, ele já murmura, ele já reclama. É Naamã. Naamã foi assim. E tem muito crente que é assim, sai como uma bala, alegre, pulando, glorificando, vou receber. Muito crente quando começa a fazer campanha conosco, sai assim, eita, no final dessa campanha eu tenho resposta. Aí chega o último dia, aí não teve resposta. Não, no último não, na metade já dos dias. Tem pastor, eu vou sair, não vou fazer mais não, porque até agora nada. Olha, crente da mão, vai dar o 7 mergulho na mão, vai até o último na mão. Hoje eu recebi mais uma irmã, o 4º testemunho que ela me conta. O 4º, pastor, ainda estou recebendo. Eu digo, é assim mesmo, irmã. Ainda estou recebendo. Estou recebendo daqueles dias, daqueles 12 dias de oração e jejum, ainda estou recebendo. Minha neta agora, a outra neta está trabalhando também. Eita glória. É assim, irmão. Aí Naamã vai animado. Quando Eliseu não sai na porta para receber, é aquele crente mole, não é aquele que precisa de elogio, é aquele que precisa de aplauso, é aquele que precisa de reconhecimento do homem. Eu não preciso do reconhecimento do homem, eu quero o reconhecimento de Deus. Nesses dias eu estou pedindo, Deus, eu quero o favor seu. Aleluia! Aleluia! Pode todo mundo esquecer, só não esqueça Deus. Deus não pode esquecer de mim, mas o povo. Irmão, tem gente que chega no lugar, você viu? Nem disse que eu era pastora, chamou a irmã. E tem qual diferença? Nem disse que eu era um levita. É aqueles que estão preocupados com as honras dessa terra. Quando o crente valoriza mais as honras dessa terra, ele deixa de receber as honras do céu. O reconhecimento do céu. Se você está valorizando mais isso, irmão, você está como a igreja de Laodiceia. Você está como o povo de lá. Está morno. Está morno. Aquele povo tinha dinheiro e eles estavam abastados. Aí o Senhor diz aqui, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aquela pessoa que quando ela diz assim, graças a Deus, pastor, estou com a minha casa. Tem pessoa que chega para mim e diz, e aí, irmão, como é que vai? Tudo bem, tudo bem. Está firme, estou firme. Estou com a minha casa. Não, eu pergunto se está firme. Dá vontade de dizer assim, eu pergunto se você está firme no caminho do Senhor. Pastor, estou com minha casa, meu apartamento, meu carro, não sei o quê, estou trabalhando assim, meu irmão, isso é só material, vai ficar tudo aqui. Estou perguntando se você está firme com Deus. De vez em quando eu vou na igreja. Meu Não Deus. estou como não era antes, não. Vai assim. Irmão, isso é que importa, irmão. Sabe por quê? Essas coisas ficam tudo aqui, dona Antônia. Né? A senhora, quando partir, vai levar a casa? Ninguém leva. Ninguém leva. Não leva nada, fica aqui. Mas aquilo que a gente construiu lá, no céu, vai estar lá. Oh, glória, aleluia. Amém, irmãos? Não valorize o que Deus não valoriza. Não priorize o que Deus não prioriza. Nós precisamos priorizar Deus. Aleluia. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Irmão, está na palavra do Senhor.
se eu não me engano, não sei se é Abacuque ou Amós, o Senhor fala que eles estavam preocupados mais nas casas deles. Né? Reformar suas casas, construir as suas casas, de colocar, Amós, né? De fazer tudo na sua casa. Ele disse, vocês estão tudo preocupados com a casa de vocês. E a minha casa? E a minha casa? Sabe como é que vocês estão? Como um saco furado. Está lá na palavra. Não é assim? Estão muito preocupados. Aí você diz assim, eu estou fazendo de 10 vezes uma parcela. Pagando de 10 vezes. Pastor, estou pagando de 15 vezes para coisa na minha casa. Aí você diz assim, irmão, vamos comprar uma cadeira nova. Não tenho condições, não. Meu Deus do céu, misericórdia. Estou aqui, só o sangue de Jesus. 10 vezes você paga por uma coisa que é para a sua casa e para a casa de Deus. Mas aí é a igreja, não é comigo não. Esse é o crente mudo. Ele não se importa com a obra, ele não se importa com a casa de Deus, ele não está nem aí. E eu fico triste, porque eu estava justamente falando com meu esposo sobre isso. Amém? Como ele está transmitindo, eu não vou dizer o que foi. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, o crente morno é aquele que não prioriza mais o reino. Ele prioriza outras coisas. O reino, a igreja, a obra, é no finalzinho. Se sobrar, se der, eu vou. Irmão, não tem negócio se der. Nas coisas de Deus é com esforço. É com dedicação. É com renúncia. É dizendo, primeiro isso. Depois, se der, eu faço as outras coisas. Se der, né? E Deus contemplando tudo isso. A gente pode organizar a nossa vida. A gente pode reorganizar nossas prioridades. A gente pode fazer essa organização. E quando você faz isso diante de Deus, não é para pastor, para ovelha, para ninguém não. Para diaconia, não. É para Deus. O próprio Deus se alegra. Oh, aleluia. O próprio Deus se alegra, contempla. Zélia, ela se organizou para que isso e isso. Aleluia. Amém? Glória então, a Deus. Amados, nós vamos continuar com essa mensagem, com essa palavra, trazendo para nós. Eu não quero ser morno. Porque Deus vai vomitar. E eu não quero que ninguém aqui viva numa vida de comodidade. Deus não nos chamou para viver na comodidade, no conforto. Deus nos chamou para viver todos os dias um relacionamento com Ele. Oh, aleluia. Todos os dias com o Senhor. Todos os dias na presença do Senhor. Deus tremendo. Toda a diferença. Eu quero orar por você. Quero que você se coloque de pé. Amém, pastor? Que você possa se colocar de pé diante